Esse aqui tá... Tá. Obrigada. Agora tá aí. Às 16h12, dia 5 de outubro do ano de 2015, no plenário Mário Shows, na sede da Câmara Municipal de São José dos Campos, estando presente o vereador Carlinhos Tchaca e eu, Ângela, que presido essa reunião, tendo justificado a ausência o vereador Luiz Mota e o vereador Roberto do Eleven, que estão vindo para cá, mas ainda não chegaram, saíram de São Paulo, e o Juvenil, que o assessor nos disse que ele não poderia vir, mas até em respeito ao Luiz Paulo, que foi convidado para vir depor aqui, nós vamos, então, abrir essa sessão, a 14ª sessão desta SEI, que foi constituída para apurar questões relativas às dívidas contraídas pela Fundação Hélio Augusto de Souza, Fundaz, para com a Fazenda Nacional, em razão do não recolhimento da contribuição previdenciária patronal dos anos de 2004 a 2010. Luiz Paulo, você está sendo convidado para fazer o depoimento como testemunha, né, sobre os fatos que ocorreram, sem não querendo beneficiar ou prejudicar qualquer uma das partes dessa investigação. Então, lógico que o senhor sabe muito bem que, como testemunha, é o seu compromisso de falar a verdade sobre a vista da lei. Tá? Muito bem. Então, eu preparei algumas perguntas, Luiz, para poder estar fazendo para você. Quais cargos ocupou na administração municipal entre 2001 e 2012? Bem, em primeiro lugar, vereadora Angela Guadagnini, vereador Carlinhos Tchaca, eu quero dizer que recebi a intimação dessa Comissão Especial de Inquérito e aqui estou. Né? Eu agradeço a sua participação. Como nunca deixei de aceitar nenhum convite da Câmara Municipal, né, para colaborar com seus trabalhos, né? Então, estou aqui também para tentar colaborar também com essa SEI, até porque sempre entendi, em 20 anos de Câmara Municipal, que o instrumento de Comissão Especial de Inquérito é muito importante e é um dos instrumentos fundamentais para que a Câmara exerça o seu papel de fiscalização da administração pública municipal. Então, estou aqui. Eu exerci, evidentemente, durante 20 anos o mandato de vereador nessa Câmara Municipal. Fui eleito em 1976, assumi em 1977 e fui reeleito nas 3 seguintes legislaturas e concluí, né, os 20 anos na Câmara Municipal em 4 legislaturas, no ano de 1996, quando eu deixei, né, a Câmara Municipal, e em 1977, a convite do prefeito Emanuel Fernandes, em 1977, 97. Aliás, 97, aliás. Eu pulei. Em 1977 eu assumi a Câmara. Certo? E em 1996 eu deixei a Câmara, certo? Depois de 4 legislaturas, 20 anos. E em 1997, eu, a convite do prefeito Emanuel Fernandes, assumi a auditoria geral da Prefeitura Municipal. Oportunidade que eu tive para organizar a auditoria e fui auditor de 1997 até 2000 e depois voltei em 2001 até 2004. Em 2005 eu passei a ser diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O secretário era o vice-prefeito Ryuji Kojima, engenheiro Ryuji Kojima. Né? E em 2004 eu assumi a diretoria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E em 2010, né, eu passei a assessoria de imprensa, assessoria de comunicação da Câmara da Prefeitura Municipal. E deixei a Prefeitura no dia 31 de dezembro de 2012. Né? Em 2012, deixei a Prefeitura Municipal, né, mas estou aqui à disposição. O senhor é afiliado a algum partido político? Eu sou filiado ao PSDB, né, Partido da Social Democracia Brasileira.
Como auditor, qual eram as suas atribuições? As minhas atribuições? Bem, eu tinha que, em primeiro lugar, eu tive que organizar a auditoria geral da prefeitura, porque não existia, certo? Nem no papel, né? Eu tive que buscar, inclusive, ex-integrantes da auditoria em tempos passados, para recuperar todo o material, certo? E, a partir daí, certo, eu, evidentemente, busquei, através de currículos, montar a auditoria, né? E convidando 3 pessoas chaves, né? O primeiro, o auditor-chefe, que era um ex-vice-presidente da Vibraz, justamente na área de auditoria, e convidei um outro auditor, certo, que tinha sido auditor da General Motors do Brasil, né? E também uma terceira pessoa que tinha a experiência de 40 anos de contabilidade em São José dos Campos. Então, a auditoria era eu e mais essas 3 pessoas, né, que compunham, certo, esse quadro, né. Nós organizamos um plano de trabalho. Em primeiro lugar, nós elaboramos o regimento interno da Auditoria Geral da Prefeitura, porque não tinha regimento interno. Então, nós elaboramos o regimento interno, que foi baixado pelo prefeito, né, em decreto, né, regulamentando as atividades da Auditoria Geral da Prefeitura Municipal. E, a partir dali, nós passamos a fazer, certo, um plano anual de auditoria para acompanhar os trabalhos da Prefeitura Municipal, fazendo as auditorias e, eventualmente, até mesmo processando eventuais denúncias, né, com relação à administração pública de São José dos Campos. Quer dizer, então, nós desenvolvemos todo o nosso trabalho em cima desses conceitos, né? A auditoria era vinculada a qual secretaria? A auditoria era ligada diretamente ao gabinete do prefeito. Gabinete do prefeito. O senhor, como auditor... Tanto que o prefeito, quando ele me convidou, ele falou, o prefeito Emanuel, ele me falou uma coisa realmente que eu falava e repetia para todos os secretários. A primeira coisa que ele me falou foi assim: olha, Paulo, estou convidando você para ser auditor-geral da prefeitura e eu quero que o primeiro que seja auditado nessa prefeitura seja eu. E se você tiver alguma coisa, vem aqui e me apresente realmente, porque eu quero que o primeiro auditado seja eu. Então, eu contava isso para todos os secretários, né? E não havia secretário que impedisse realmente o trabalho do auditor-geral. Isso foi um handicap meu, né, com relação... É a palavra dele, né? Me diz mais uma coisinha. Quando chegou ao seu conhecimento a contratação por parte da Fundaz de um advogado para mover as ações judiciais para obtenção dos benefícios fiscais? Não, nunca chegou ao meu conhecimento disso. Tá. Então, como você é auditor, você auditava também as contas só da Prefeitura ou da Fundaz e das outras autarquias, outras empresas? Nós também, embora Fundação Cultural e Urban também tivessem seus órgãos de controle interno, né, a Auditoria Geral poderia realmente buscar informações e até mesmo, se, no caso de alguma denúncia, principalmente, buscar realmente atuar nessa esfera da administração indireta, né, que era do regimento interno, inclusive, da auditoria. Então, não chegou à auditoria essa informação da contratação do advogado? Não chegou nenhuma informação a respeito. Tá. Não acha correto, teria sido correto apresentar para a auditoria um volume dessa ação, ou não? Não existia nenhuma obrigatoriedade legal, certo, ou funcional, para que se apresentasse a auditoria. Se fosse apresentado, é evidente que a auditoria iria agir, certo? Mas, para se ter uma ideia, quer dizer, o trabalho da auditoria era realmente estafante, né? Apenas um dos trabalhos, né? Nós resolvemos fazer, né, uma auditoria no sistema bancário de São José dos Campos, para verificar a evasão de receita de ISS, de Imposto sobre Serviço. Então, nós auditamos todos os bancos e todas as agências bancárias de São José dos Campos, porque os bancos, o balanço não é do banco, o balanço é de cada agência bancária. Então, nós solicitamos e obtivemos os balanços das agências bancárias, de todas as agências bancárias, no prazo de 5 anos anteriores.
Então, nós recebemos, isso aí, evidentemente, ocupou um quarto, um espaço enorme, desses balanços, e nós auditamos todos esses balanços. E, para se ter uma ideia, quer dizer, na época, nós tivemos um resultado, né, de algo em torno de algo perto de 15 milhões de reais, né, em recuperação de ISS. Né. Isso, evidentemente, é atualizado no momento em que eu deixei a auditoria. Né. Quer dizer, então, nós tivemos realmente um trabalho, quer dizer, só nesse trabalho nos ocupou um tempo incrível, né. E além do fato de que estávamos mexendo com bancos, e não só bancos públicos, mas bancos particulares, né. Mas todos tiveram que apresentar os seus balanços das agências, de todas as agências de São José dos Campos, e todos esses balanços foram auditados, e nós encontramos realmente elementos de convencimento e factual de que estava havendo uma grande evasão de ISS. E todas essas agências e os seus respectivos bancos foram, né, notificados pela Prefeitura, pela fiscalização tributária da Prefeitura, para providenciar esses recolhimentos. Aqueles que não fizeram, tiveram realmente que responder, inicialmente pela Junta Municipal, na Junta Municipal de Recursos da Prefeitura, e posteriormente até mesmo na Justiça. E não me consta que nenhuma das ações a Prefeitura tenha perdido. Todas elas, a Prefeitura realmente venceu, né? E, evidentemente, os bancos tiveram, porque depois veio também uma nova legislação do ISS, em que aquilo que nós apuramos passou a ser lei federal. Então, a partir dali, ficou mais fácil o trabalho de auditoria, né? Mas até ali não constava da lei federal. Então, nós tínhamos que buscar elementos no próprio balanço das agências bancárias e provar que elas estavam realmente recolhendo, elas não estavam recolhendo imposto sobre serviço de qualquer natureza em despesas com taxas. Cobrava taxas dos clientes e não recolhia aos cofres da Prefeitura. O senhor tem conhecimento das condições que para uma entidade ser considerada de assistência social? Os critérios, as condições? Olha, eu tenho conhecimento realmente da legislação, inclusive, certo? E hoje ela está entregue não apenas ao Ministério da Previdência, mas também do Desenvolvimento Social e até mesmo do Ministério da Justiça. São as 3 esferas que hoje podem classificar entidades como filantrópicas, né? Evidentemente dentro das suas áreas respectivas, né? E eu tenho um entendimento claro de que a Fundas é uma entidade filantrópica, né? Até digo mais, né? Eu entendo que a Fundas é um dos maiores programas nacionais de prevenção social. Quer dizer, evita que o jovem vá parar na Fundação Casa. O senhor, assim, já que se referiu que conhece as condições, quais são os critérios, as condições para uma entidade ser considerada de assistência social? Em primeiro lugar, não ter fins lucrativos. É o caso da Fundas. Ela não é empresa. Ela é uma instituição pública sem fins lucrativos. Então, o primeiro critério é não ter realmente lucro, né, em cima das suas atividades. Em segundo lugar, atender gratuitamente, né, a sua clientela. A Fundas atende gratuitamente todos os adolescentes, as crianças e os adolescentes que ali se internam, certo? Ali são inscritas, né? E, em terceiro lugar, realmente, o requerimento, né, para que a entidade seja... Não, eu cito 2 casos em São José dos Campos. A primeira é a Univap, né? É um caso conhecido da cidade, né? Agora, o segundo, esse passou, inclusive, pela Junta Municipal de Recursos, da qual eu fui, inclusive, presidente. Foi o caso da ETEP. A ETEP não tinha sido considerada como entidade filantrópica, quer dizer, ela tinha sido considerada como entidade filantrópica pelo Ministério de Previdência, do Ministério de Desenvolvimento Social, e depois ela pediu
para ser, vamos dizer assim, continuar como entidade filantrópica, né? E o Ministério da Justiça, no caso, estava realmente procrastinando as decisões para a concessão de entidade filantrópica, né? Estava procrastinando, quer dizer, então a ETEP não tinha conseguido até hoje. Então ela recorreu à Junta Municipal de Recursos, né? E na Junta, certo, houve um debate muito intenso e a situação da ETEP ficou suspensa no âmbito do município, até que ela conseguiu judicialmente a condição de entidade filantrópica. E a ETEP nós sabemos, certo, que é uma entidade realmente de fins sociais, né? Uma entidade de assistência social considerada como benemerência de assistência social, ela tem que ter, você colocou duas coisas, não ter lucro, não cobrar pela assistência, mas, na realidade, ela não pode ter orçamento fixo, a Fundasc tem orçamento fixo, ela não pode ter a direção indicada, a eleição tem que ser eleita entre os pares que compõem a entidade, e a direção não pode receber recursos honorários, né, para fazer o seu papel. Então, é como, vamos dizer, a PAI, né, tem lá a sua entidade. Então, a Fundasc não se caracteriza como uma entidade de assistência social, tanto que não conseguiu toda essa documentação que você referiu por conta desses 3 pontos. Tá? Quando o ex-presidente... Agora, a legislação que estabeleceu isso é de quando? Porque houve alterações, e alterações realmente significativas na legislação que rege a declaração, a certificação de entidade filantrópica. Certo? Essa e isso ocorreu até hoje. Até no sentido de que era o Ministério da Justiça apenas, depois passou também a ser atribuição do Ministério do Desenvolvimento Social e também a atribuição do Ministério da Previdência Social. Né? Quer dizer, então, mas esses 3 critérios continuam valendo até hoje. Pra... Mudou a dinâmica de como você faz para conseguir a nível nacional. Só para responder, Luiz Paulo Costa, a lei que a doutora Ângela está falando é a Lei 8.212 de 1991, lei federal. Também tem a lei estadual, a Lei 2574/1980. Então, é uma lei antiga que está em vigência ainda, que fala sobre isso. Só para ter uma ideia, essa Lei 8212/91 no seu artigo 55, inciso 4º, para não ter dúvida sobre isso que a doutora Ângela falou. Na semana passada, o ex-presidente... Bem, a minha argumentação também, vereador Carlinhos Tiaca, não se baseia apenas na letra da lei, certo? Eu entendo, certo, que a Fundasc é um programa de prevenção social entre os maiores do país. A palavra correta, um programa de uma... prevenção social dos maiores do país. Eu não conheço, aliás... uma autarquia pública municipal que recebe recurso orçamentário para ter um programa de atendimento de crianças e adolescentes. Não é uma entidade de assistência social. É uma autarquia municipal que tem esse programa de atendimento à criança e adolescente. Pode ser o maior do Brasil, reconheço, sempre fui fã da Fundasc, mas assim, a gente mesmo essa condição, eu acho que nós, né, munícipes, e, por conseguinte, os representantes dos munícipes, que são os vereadores, os ilustres vereadores, né, em que eu já fui, né, nós temos por obrigação também de adequar realmente, certo? Se há necessidade de adequar o fato de... Porque o Brasil... É que aqui não é lei, lá é lei nacional. O Brasil... Luiz, nós não estamos nessa discussão. Eu só perguntei se você tinha esse conhecimento por causa das outras perguntas que eu vou fazer. O Brasil realmente, ele não fez uma reforma do serviço público até hoje. Certo? Nós não estamos discutindo isso, Luiz. Vamos voltar à pergunta, o que aconteceu no Brasil é o seguinte, a autarquia ela foi inventada, certo, para fugir da administração direta, né? E para ter mais flexibilidade para trabalhar. Nós não estamos nessa discussão de... assim como as fundações, desculpa, tanto Luiz, privadas como de direito público, certo? Luiz, elas foram criadas também para dar mais flexibilidade. Como atualmente nós temos as OS, as organizações sociais foram criadas realmente para dar aquela flexibilidade que o serviço público da administração direta não tem. Eu não estou cortando a sua palavra, mas...
Vamos voltar às perguntas do tema específico, tá? Na semana passada, o ex-presidente da Fundaz, José Almir Veneziani Júnior, esteve aqui e deixou muito claro que a decisão que ele tomou de estar contratando um advogado para entrar na justiça, o prefeito tinha conhecimento dessa contratação. Tá? Você disse que na auditoria não foi nada. Você, em algum momento, o prefeito, na época, o Emanuel, determinou que você acompanhasse, que você tomasse alguma decisão da auditoria para apurar os fatos dessa questão de contratação de um advogado para suspensão do pagamento da cota-parte do INSS? Não, na auditoria, como disse, não chegou nenhum elemento com relação a esse episódio aí que está sendo levantado pela CEI da Fundas. Não Então, chegou na auditoria, não chegou nenhuma. Tá. Agora, o senhor acha nenhuma normal? Denúncia, nenhuma solicitação, certo, para que ela verificasse prefeito, alguma coisa com relação à Nem do Emanuel, Fundas. nem do Cury? Nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Tá. Aliás, é o seguinte, que já na época do Cury, eu já não era mais auditor-geral. Tá. Eu era diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tá. Então não era mais porque, auditor. Assim, eu ia perguntar se você acha normal que a Fundaz, com uma dívida de mais de 50 milhões, que a Prefeitura assuma solidariamente essa dívida e o prefeito considere como normal. O ex-presidente fala que o prefeito sabia e o prefeito não faz nada para a Prefeitura arcar com uma dívida como essa? Bem, pelo que eu estou lendo pela imprensa, esse fato ocorreu em virtude de uma decisão judicial de primeira instância, em que a Fundaz deixou de recolher, né, a contribuição patronal. Né, ela continuou recolhendo dos funcionários, mas deixou de recolher a contribuição patronal em virtude de uma decisão judicial. Foi contratado, tem todo um questionamento da contratação do advogado, que não vem ao caso agora. Agora, mas, eu não assim, conheço o contrato com o advogado, eu não... Não, era só a questão como você estaria no início, na auditoria, se o prefeito sabia, o Veneziani disse que o prefeito sabia, se ele não solicitou que você, na auditoria, acompanhasse o contrato de um advogado no valor de 3 milhões, que acabou usando recursos da cota patronal do INSS para pagar advogado, quando você sabe muito bem que o orçamento público, até por ter sido vereador, você tem todas as rubricas destinadas especificamente e utilizada a rubrica de pagamento de INSS para pagar advogado. E não tinha essa rubrica no orçamento da Fundaz. Então, eu ia perguntar isso para você, se você acha correto e o prefeito não questionar nenhuma vez, não pedir para você, como auditor, ir lá verificar que história é essa, que contrato é esse, o prejuízo que poderia dar. Não, eu acho que isso aí estava afeto mais diretamente à Secretaria de Assuntos Jurídicos, né, que é, evidentemente, que cuida, certo, de toda a questão jurídica envolvendo a Prefeitura Municipal. E, evidente, no caso da Fundaz, ela tem também tinha e tem o seu departamento jurídico próprio. Né, quer dizer, e isso, enquanto na esfera jurídica, não veio nada para a Fundaz em termos de denúncia, em termos nem mesmo de solicitação para que a auditoria... E nós a gente não tinha condições também de ficar procurando trabalho, né? Nós já tínhamos muito trabalho na auditoria geral. Você teve conhecimento, mesmo não estando mais na auditoria, que quando essa dívida de mais de 50 milhões, quase 60 milhões, quando, em segunda instância, o juiz determinou que fosse pago ao INSS exatamente por causa dessas razões que eu expus, porque era muito claro que a Fundaz é uma autarquia municipal e não responde aos critérios de entidade de assistência social, que, por isso, determinou o pagamento da cota patronal e ficou essa dívida. Você tomou conhecimento de alguém, ou alguma vez, ter pensado em fechar a Fundaz por causa dessa dívida que era considerada impagável pela Fundaz? Não. Aliás, é o seguinte, o que nós temos na Prefeitura de ações vultuosas, né,
é uma coisa muito grande, né? Na prefeitura, como auditor da prefeitura, eu realmente pude saber de algumas ações. Nesse papel de Mas auditor... essa ação aí era da Fundasa, na prefeitura tem conhecimento de algumas ações. Né? Tá. Por exemplo, a ação da REC. Vamos ficar A aqui ação na da Fundagem. REC contra a prefeitura. Fundagem, por favor. A senhora conhece bem. A prefeitura poderia solicitar, o prefeito poderia solicitar para você, como auditor, para verificar essa dívida da Fundagem? Olha, não pediu... tudo é possível. Agora, o prefeito Emanuel... nunca conversou com você sobre a dívida da Fundagem? Não, o prefeito Emanuel, né, deu ampla liberdade, certo, à Auditoria Geral da Prefeitura. Né? Inclusive, como eu disse, quer dizer, em primeiro lugar, disse assim, eu quero que eu seja auditado. Né? Quer dizer, então ele deu ampla liberdade. Nós tínhamos ampla liberdade. Agora, nós não tínhamos nenhum indício, certo? Agora, depois da decisão de primeira instância, né, em que a Fundasa, e é o que eu li pelos jornais, né, ela deixou de pagar dívidas, né, já quando realmente foi reformada a decisão em segunda instância, eu já não era mais auditor-geral da Prefeitura Municipal. Quer dizer, daí então é que eu não ia ter... Mas como auditor, você acha correto utilizar o orçamento de pagamento da cota patronal para pagar advogado? Não, eu acho que que todos nós somos obrigados... Porque como auditor você via exatamente essa questão. Todos nós somos obrigados, né, a respeitar as decisões judiciais. Né? Se houve uma decisão judicial, eu acho que não cabia ao presidente da Fundasa deixar de vamos dizer assim, de cumprir essa decisão. Você acha normal, você não era mais auditor, mas porque na prefeitura também... de auditor, espera só um instantinho. Na experiência de auditor, você acha normal que, em segunda instância, a Justiça determinou que a Fundaz começasse a pagar e só 18 meses depois a Fundaz fez notificação para o prefeito, então, Eduardo Cury, para tomar alguma decisão, para fazer alguma coisa, porque era impagável essa dívida pela Fundaz? Vereadora, eu fui procurado assim, no final de semana passada pelo jornalista Júlio, do jornal O Vale, dizendo o seguinte, que o vereador Carlinhos Tiaca tinha dito em reunião da Fundaz, aqui da sede da Fundaz, de que eu teria entrado, certo, com uma representação contra o advogado da Fundaz. Certo? E realmente eu vim hoje aqui mais ou menos esperando, certo, que eu saber de algum documento aí, se existe esse documento, porque o que realmente mais me trouxe aqui é saber de onde surgiu essa história, certo? Vereador Carlinhos Tiaca, certo? Quem ventilou isso, certo? Tem alguma cópia de alguma representação minha, certo? No Ministério Público, né? Tem, quer dizer, porque eu fiquei perplexo quando o jornalista me perguntou, eu disse, poxa, realmente eu não me consta, certo? Então, nem o senhor sonho não sabia que eu tenha entrado com uma representação contra o advogado da Fundasa por esse ou aquele motivo, quer dizer, eu não entrei com representação nenhuma. Quer dizer, então, eu vim hoje aqui certo de que iria, tanto o vereador Carlinhos Tiaca como a senhora viesse me apresentar um documento. Está aqui esse documento, será é você mesmo ou não é você? Tá bom. Em 2013, houve uma denúncia ao Ministério Público de São Paulo, né, em que, em seu nome, está aqui, Luiz Paulo Costa. Meu nome? Luiz Paulo Costa, doutor Luiz Paulo Costa, @gmail.com. O quê? Foi feito através dessa Luiz Paulo Costa? Luiz Paulo Costa, @gmail.com. Nunca tive um e-mail assim. O meu então, e-mail é elepcosta@gmail.com. Tá bom. Não é Luiz Paulo Costa. Então, assim, o senhor... Porque, assim, né, tem essa denúncia. Esse ponto que já chegou... está... Não está. Porque, assim... Mas cadê a cópia dessa representação, desse processo? Aqui foi colocado assim, o advogado, pelo Luiz Paulo Costa, denúncia a respeito de crime contra a administração pública, crime previsto na Lei de Licitações... De que ano foi isso aí? 2013. 2013? O advogado André Félix Ricota de Oliveira, OAB 154.201, juiz, foi contratado em 2002 por cerca de R$1 milhão. Foi o que foi pago. A contrato era de mais de 3 milhões.
pela Fundação L. Augusto de Souza, Fundaz, pertencente à administração indireta da Prefeitura de São José dos Campos, sem licitação, em razão de suposta inexigibilidade através de processo completamente regular para mover ações da Justiça Federal. Então, está aqui colocando e dizendo os pagamentos ao advogado referentes à ação pela qual recebeu quase 1 milhão, coincide com a pré-campanha para prefeito do ex-presidente da Fundação à época, José Elmir. Como dizia antigamente aqui em São José dos Campos, durante as campanhas político-eleitorais, isso aí me parece um escruncho. O senhor não conhece a autoria dessa denúncia? Não reconheço a autoria dessa representação, desse processo. Certo? Gostaria de ter inteiro teor desse processo, né? Para, inclusive, responsabilizar, para pedir, inclusive, investigação do que eu não entrei com representação nenhuma. Né? Então, eu vou... E esse e-mail citado, certo? Não é meu, nunca foi meu. Bom, então e Luiz Paulo Costa, até na lista telefone de São José dos Campos, tem até outro Luiz Paulo Costa. Eu pensei que eu fosse o único em São José dos Campos, eu não sou o único nem em São José dos Campos. Né? Quer dizer, então, eu acho que isso aí realmente... eu gostaria, inclusive, que a SEI investigasse realmente, pedisse inteiro teor desse processo junto ao Ministério Público Estadual, certo? Para que nós pudéssemos verificar aqui o inteiro teor desse processo, para ver que história é essa. Certo? Tá. Eu não entrei com nenhuma e nem haveria necessidade. 2013, eu estava envolvido com tantas outras coisas, eu não tinha... O que eu teria que me envolver com uma coisa acontecida quando? Em algum momento... Não era mais auditor da prefeitura e não era nem mais funcionário da prefeitura. Foi pré-candidato do PSDB? O quê? Em algum momento, o Veneziani foi pré-candidato a prefeito na cidade pelo PSDB? Houve essa discussão interna dentro do partido? Já que o senhor era filiado ao partido? Não, ele chegou a ser ventilado, como eu também fui pré-candidato, certo, a prefeito, certo? Ele também chegou a ser ventilado, certo? Mas isso quando ele era presidente da Urban, certo? Porque a data em que a denúncia é feita foi... Agora, 2013, porque eu entraria... Coincide com o período em que ele contratou realmente o advogado. Sim, mas por que entrar em 2013, uma coisa que aconteceu atrás, certo? Em que, inclusive, não existiu nenhuma pré-candidatura dele, não chegou nem a ser confirmada partidariamente. Ele chegou a ser candidato a vereador. O que eu me lembro é o seguinte, ele chegou a ser candidato a vereador e ficou na suplência. Ficou na suplência, inclusive. O senhor sabia antes dessa... Então, eu acho que isso aí é, como dizia antigamente, é um escruncho. É um escruncho. O senhor não sabia dessa indicação, o senhor não ficou sabendo agora? Estou sabendo agora, quer dizer, não, eu soube primeiro pelo jornalista Júlio, do Vale, que telefonou para mim e disse, olha, lá na SEI da Fundação, rolou isso, quer dizer, falaram que você entrou com uma representação no Ministério Público, essa coisa toda. Né? Mas... nós temos a representação, pois não. Luiz Paulo, essa representação, representação civil 43-07-19-00-2472/2013. Essa representação, que foi para a sétima promotoria, ela foi originada por um e-mail que foi enviado por Luiz Paulo Costa. Esse aqui está no Ministério Público, isso é público, ou seja, em que a pessoa que se diz Luiz Paulo Costa, ela enviou todas essas informações dizendo que o senhor Júnior Veneziani havia contratado o senhor André Ricota por interesse eleitoral. Né? Depois eu posso passar isso para o senhor. Isso daqui é público. Foi feito vários ofícios pela promotoria, enviando para a Fundas, enviando para a prefeitura, e depois, posteriormente, esse tal Luiz Paulo Costa, que o senhor disse que não é o senhor, com bastante informação precisa, por sinal, a pessoa tinha todos os números desse processo que estava na Fundas, até então não tão público e conhecido essas informações, valores,
número do AB do senhor André Ricota, o advogado da Fundas, com bastante informação, por sinal. Então, o senhor atesta que não foi o senhor que fez essa denúncia. Em 2013 houve essa denúncia. Os fatos são relativos a que ano? 2002 até 2010, que foi a dívida contraída da pela dívida, Fundas. certo? Mas o veneziano, ele foi candidato a vereador que ano? O senhor, deixa eu perguntar uma coisa. Qual era o relacionamento do Júnior Veneziano com o PSDB na época, quando ele se declarou candidato a prefeito, depois a deputado estadual? Ele era afiliado. Ele era Posteriormente, afiliado ele saiu do PSDB. candidato pelo PDT. Hein? Depois ele saiu candidato... Depois ele não saiu candidato, ele foi pré-candidato a prefeito e depois tomou outro caminho, né? Então, essa mudança dele do PSDB para o PDT, houve alguma represária do partido ou não? Pelo que você acabou de ler, aí, pode ser algum desafeto dele, inclusive, sim, mas eu fiz uma pergunta. Inclusive com conhecimento sim, na mas Fundas. Eu fiz uma pergunta. Quando ele saiu do PSDB e foi para o PDT, houve alguma indisposição partidária? Nem quando auditor da prefeitura, nós fizemos alguma auditoria, certo, na Fundas. Certo? Sim, mas eu estou perguntando fazendo uma pergunta direta. Quando ele saiu do PSDB e foi para o PDT, houve alguma indisposição entre o Júnior Veneziano e o PSDB? Ou foi tranquila essa saída? Saída tranquila, certo? Ele realmente... eu me dou muito bem com ele, sem problema nenhum. Aqui o PSDB também, eu acho que nunca teve qualquer restrição a ele. Então o senhor, eu poderia dizer que é um amigo dele? Eu sou amigo dele. Sou amigo do Então o senhor Júnior, não seria o denunciante? Não teria de jeito então, nenhum entrado com um esconcho desse aí. Isso aí eu acho que é uma armação muito mal feita, né? Uma outra coisa. Nós observamos na documentação que veio da Fundas que nós solicitamos a cópia dos livros caros. Apenas para esclarecer. Aliás, em 2013, eu nem tinha o meu e-mail no Gmail. O meu e-mail, em 2013, era lpcosta@estadal.com.br. Mas então o senhor tem uma conta no Gmail, então? Eu fui correspondente do Jornal Estado e continuava com um e-mail, certo, no jornal O Estado de São Paulo, que era lpcosta@estadão, sem o tio, estadal.com.br. Esse meu e-mail, certo, do Gmail, o elepcosta@gmail.com, certo? Esse eu realmente abri o ano passado, certo? O ano passado. Eu posso, inclusive, requisitar a data de abertura desse e-mail. Quer dizer, então, em 2013, eu não tinha nem e-mail no Gmail. Então, não sabemos... Agora, isso aí é demais, de menos, né? Porque as pessoas podem abrir e-mail assim, com nomes mais extravagantes possível. Mas, eventualmente, fato, alguém poderia até e-mail é abrir necessário um e-mail com todos os dados, CPF, dados que possa comprovar a autoria da pessoa. Será que está comprovado isso aí? Eu acho que a SEI também deveria requerer, né, do Gmail, né, a abertura desse Gmail, luispaulocosta@gmail.com. Requeira do Gmail, eles vão passar a planilha de como se confere o CPF, se não confere. O e-mail em questão é dr luispaulocosta@gmail.com. Tá. Esse caso específico, quem apura na polícia crimes cibernéticos, eletrônicos, né? A DIC da DEIC da 4ª Delegacia em São Paulo. Então, nós vamos solicitar lá eu acho que eles levantem esses procedimentos. Aliás, a SEI até para saber tem esse poder para saber quem é a pessoa que fez isso em seu nome. Eu acho porque eu ia até perguntar se o senhor não é o autor, se não fez nada para limpar o seu nome, né? Porque é autor de uma denúncia e possível uso indevido do seu nome. Se a SEI quiser, inclusive, eu passo a procuração para que a SEI haja. Doutora, o que eu estou achando muito estranho é a complacência, porque isso é uma coisa grave. Alguém usou o nome de uma pessoa para fazer uma denúncia no Ministério Público.
Não foi nem a SEI, foi direto ao Ministério Público em 2013, com informações preciosas. Eu não vi ninguém até então. Para mim, se fosse alguém fizesse um e-mail com o meu nome, eu no mesmo dia eu ia na delegacia, faria um boletim de ocorrência, abriria um processo, porque isso aqui é um crime gravíssimo. Eu acho que é uma ação criminosa. Então, a SEI, doutora Ângela, além dessas questões que cada dia aparece uma coisa mais grave ainda. Grave. Isso aqui é mais uma questão grave que está aparecendo na nossa SEI. Viu? Agora, vereador Carlinhos Tiaca, nunca em minha vida eu deixei de assumir nenhuma denúncia que fiz, seja onde for. Representação do Ministério Público, todas eu assino, protocolo, né, e tenho cópia em casa. Aliás, eu tenho 4 arquivos de aço, com 4 gavetas cada uma, em que eu guardo os meus 20 anos de vereador nessa casa. Inclusive as declarações de imposto de renda completas, para que ninguém ponha nenhuma dúvida sobre qualquer ano em que eu exerci o mandato de vereador. Né? E nunca deixei, quer dizer, até hoje eu tenho 2 representações que são conhecidas publicamente no Ministério Público. A primeira sobre a questão dos computadores, a conta do computador da Positivo Informática, mas o que eu e a segunda a propaganda oficial do município. Paulo, eu assinei embaixo e está lá. Eu estou querendo dizer o seguinte, que alguém usou então o nome do senhor, usou a fama do senhor, para fazer uma denúncia contra o senhor Omir Veneziani com informação daquela época para atacar um ex-membro do PSDB. E informação de quem realmente, talvez, soubesse os meandros lá da Fundar, certo? Porque já ficou clara já ficou clara a sua afirmativa de que o senhor não tinha conhecimento, por isso que não entrou com ação, não fez nada para limpar o seu nome. Tá? Mas eu queria fazer uma outra pergunta. Quando nós solicitamos para a Fundaz a cópia dos livros caixas com o que comprovava o pagamento para o advogado, veio no livro caixa, veio o pagamento para o PSDB. O senhor, quando funcionário da prefeitura, filiado ao PSDB, o senhor fez alguma contribuição ao partido? Então, em primeiro lugar, na Fundaz nunca faria, né? Porque eu não fui funcionário da Fundaz. Eu fui funcionário da prefeitura. Realmente. Porque o Veneziani falou para eu perguntar para a prefeitura. Pelo que eu li no jornal, são R$ 1.611, né? Teve muitos cheques, era mensal, que com valores diferentes. Que são contribuições voluntárias de funcionários. Né? Na prefeitura, isso acabou em 2001. 2001? Acho que foi 2001, mais ou menos. Certo? Mas a lei é anterior que proíbe esse desconto. Não, a orientação do Tribunal Superior Eleitoral é de 2005. A lei... De 2005, certo? Mas quer dizer, em 2005, o Tribunal Superior Eleitoral proibiu, certo? Essa ocorrência na Fundaz me parece que é de 2004, mas, de qualquer maneira, na Prefeitura Municipal, realmente, se houve recolhimento, foi anterior a 2001, né? E depois deixou realmente de ser recolhido. Porque a lei era muito clara. Eu sempre contribuí voluntariamente para o PSDB. E continuo contribuindo até hoje, em boleto bancário. Tá. A lei é muito clara, a lei anterior a isso, de que era proibido o desconto em folha de pagamento para qualquer partido político. Eu acho que Espera só um pouquinho, por favor, Luiz Paulo. E essa decisão do tribunal foi definindo o que a lei já dizia. Porque, assim, houve o questionamento de diversos partidos sobre a legalidade, e ele falou, a lei existe, é para ser cumprida, e a lei diz isso. Então, a partir daquela data, ficou claro. Mas, assim, a pergunta que eu fiz especificamente para você, houve desconto em folha de pagamento para o partido dos funcionários em cargos de comissão que autorizavam esse desconto? Houve. O senhor está falando que na Fundaz não sabe, mas vão perguntando na prefeitura. Não, eu sempre contribuí com o partido, certo? E pelo que eu me lembro, sempre contribuí com boletos que eu depositava, certo? E era descontado. Agora, eu realmente autorizei o partido a fazer descontos, certo? Agora, não sei se foram feitos ou não. Né? Agora, isso é fácil, é só pedir para a prefeitura agora, o prefeito Carlinhos
de Almeida, ele vai fornecer todas as informações, inclusive de todos os partidos. Eu acho que isso aí é uma prática de todos os partidos. Agora, eu acho que realmente quem é filiado, ele tem a obrigação de fazer a sua contribuição partidária de maneira espontânea, voluntária, e eu faço isso e fazia antes de PSDB e sempre fiz isso na vida, né, porque eu sempre pertencia a partidos políticos e sempre prestigiei partidos políticos. Quer dizer, eu sempre, nos partidos que eu participei, seja no MDB, no Movimento Democrático Brasileiro, depois virou PMDB, depois no PSB, né, que eu fui 10 anos do PSB, eu sempre contribuí com o partido e nunca precisei de folha de pagamento, até porque quando eu fui funcionário da prefeitura, eu já não era mais vereador da Câmara Municipal, quer dizer, não tinha... Era só como funcionário da prefeitura. Então era como funcionário só. Né? A pergunta, inclusive o jornal disse, o Anderson, colocando que foi autorizado pelos funcionários, mas a lei proibia, houve utilização do serviço público para essa contribuição partidária e houve também o pagamento do CPMF, que na época existia, quer dizer que a entidade Fundaz, talvez a prefeitura, já que você está também colocando isso, nós já fizemos essa indagação, a Urban, a Fundação Cultural e a prefeitura, que foi uma sugestão do próprio Veneziani, mas que tem, além de cometer irregularidades, está utilizando o funcionário público para pagamento para partido, e ainda tem o desconto do CPMF da época. Eu quero, inclusive, saudar essa Comissão Especial do Inquérito, por essa atitude de procurar saber tudo, tintim por tintim, vamos fundo nesse negócio. Inclusive, eu estou trazendo aqui uma contribuição para a SEI da Fundas, que eu gostaria de apresentar agora. Excelentíssima senhora vereadora Ângela Guadagni, presidente da SEI, que investiga irregularidades na Fundas. Luiz Paulo Costa, brasileiro, casado, jornalista, RG 4.490, 595, o senhor depois deixa protocolado CPF, com a gente, tal, que é certo? Infracionado. Não, pera um pouquinho, Luiz Paulo. Vem requerer a apuração dos fatos abaixo constante, do relatório do Estado do município, artigo 93, inciso 15º da Lei Orgânica do Município, em 31 de dezembro de 1996. Doutora Ângela, eu falei, e a senhora falou também, tranquilamente. Deixa eu continuar. Apurar o seguinte. O referido relatório do Estado do município foi encaminhado pelo prefeito Manuel Fernandes em 1997, 2004, ao presidente da Câmara Municipal, vereador Carlinhos Almeida, em 21 de março de 1977. E lido na sessão ordinária de 25 de março de 1997, encontrando devidamente arquivado nessa instituição pública. O que eu estou falando, doutora Ângela, é de apropriação indébita. Isso daí não consta. Eu estou falando de apropriação indébita na Fundas, no tempo que a senhora foi prefeita municipal. Olha só, isso daí não faz parte. É crime, é crime. Crime é o que você está falando aqui. No tempo que a senhora foi prefeita, houve apropriação indébita na Fundas. Crime é o que o senhor está falando. Eu estou querendo que essa SEI, realmente, ela investigue também isso. Que é para passar limpo a situação da Fundas, vamos passar por inteiro. Não é apenas contribuição de filiado do PSDB. Não é apenas o seu não é o motivo da SEI votado em plenário. Apropriação indébita. Não é o motivo da SEI votado no plenário. O relatório. Não é o motivo da SEI votado pelo plenário. O senhor está falando, atrapalhando, o senhor está atrapalhando. Eu vou passar a mão de Vossa Senhora. Eu vou passar as suas mãos. A nossa SEI. Isso não faz parte da investigação. O senhor está fazendo tumulto. Mesmo que a senhora define isso aqui, eu vou passar na mão da senhora, porque é apropriação indébita. O senhor está apropriação indébita. A Fundas recolheu INSS dos funcionários e não depositou no INSS. O que é isso? É roubo. O que é isso? Apropriação indébita. Então eu queria que essa SEI, se é uma SEI de verdade, se é uma SEI realmente para valer, que ela verifique isso aí. Está encerrada a sessão. Está encerrada a sessão. Está encerrada a sessão, porque essa acusação que o senhor está fazendo não tem nada a ver, não faz parte do assunto, não faz parte da SEI, foi julgado, já foi votado nesta SEI, já foi votado no plenário, o senhor está fazendo tumulto. Tumulto. Está aqui.